Olá, sou Natália Coura, sócia responsável pela área comercial da Sparta e estou aqui com o Ulisses Nemes, CEO da casa, e os dois gestores de renda na nossa frente de renda fixa, o Felipe Vidal e o Arthur Neme. Bom, todos também sócios da Sparta. Vamos falar um pouco sobre o fechamento do primeiro trimestre do ano de 2021, falar um pouco também sobre os resultados sobre o mês de março. E, bom, acho que para falar que a gente fechou o primeiro trimestre do ano com pelo menos um pouco mais de clareza com relação ao que a gente pode esperar de taxa de juros para esse ano. E isso trouxe também uma demanda muito maior para a renda fixa e para o crédito privado. Os fundos continuam se beneficiando também do fechamento dos spreads de crédito, e agora, com essa rentabilidade que apareceu nos últimos 12 meses, acaba mostrando as excelentes oportunidades que a gente conseguiu aproveitar no momento mais agudo ali da crise, né? E aí fica evidente os retornos que a gente já estava sinalizando desde o ano passado, até nos vídeos também a gente sinalizando retornos para frente de CDI mais 4, CDI mais 5, que é o que de fato a gente está vendo agora se materializar. E isso até eu lembro que na época a gente estava sempre considerando os títulos chegarem ao nível de spread que eles ainda não chegaram, né? Para chegar nessa conta de um alto retorno. E, bom, a gente vai chegar mais para frente nessa pergunta, mas é um excelente resultado e isso a gente sempre estava demonstrando também e passando para os nossos investidores e parceiros. E aí, como primeira pergunta, como a gente teve uma reunião do Copom ali em março, acho que foi algo muito importante nesse primeiro trimestre, em que o Copom aumentou em 0,75% a taxa de juros, sinalizando também um aumento desse mesmo nível para a próxima reunião. E eu queria entender de vocês o que vocês acharam desse movimento, se foi acertado e principalmente também como que o mercado reagiu a esse movimento. Tá, bom, o Banco Central, ele, na reunião do Copom desse mês de março agora, ele deu um cavalo de pau, né? Ele vinha falando que a inflação era tranquila, era temporário, esse pequeno choque e tudo, isso até a última reunião, e de repente agora ele não só mudou o discurso, como surpreendeu o mercado dando um aumento na Selic mais intenso do que os economistas esperavam, né? Isso sempre que o Banco Central dá um cavalo de pau desses, isso acaba assustando um pouco o mercado, né? Pô, será que o Banco Central está enxergando alguma coisa que a gente não está vendo? Ele tem acesso a mais informações, né? Então, ao invés, junto desse choque, o Banco Central ele também falou numa normalização parcial, ou seja, tentou sinalizar assim, não, eu vou tentar subir mais rápido, para ter que subir menos no total, né? Isso é a normalização parcial, mas o mercado não comprou muito essa tese não, né? Tanto é que da reunião para cá, a curva de juros passou a precificar altas ainda mais intensas do que já precificava, né? Então hoje o mercado trabalha aí com em torno de 6% na Selic no final do ano, acho que antes dessa reunião do Copom estava entre 5 e 6 ali, agora está um pouco acima de 6. Então é isso. Acho que é importante frisar também que não é uma preocupação única e exclusiva do Brasil, né? No primeiro trimestre a gente viu uma forte desvalorização das Treasuries, né? Que são os títulos públicos norte-americanos. Eles pagavam uma taxa muito baixa e com uma preocupação com a inflação houve uma venda desses títulos e hoje eles negociam numa taxa de juros mais alta do que negociavam no início do ano. Então, dada a grande injeção de dinheiro que houve na economia mundial ali no ano passado e até mesmo nesse ano, a gente tem visto uma preocupação maior com a inflação global e não só no mercado brasileiro. Posso aproveitar um gancho? Pode. Como que isso impacta, né, os investimentos, né? Basicamente, quem tem aplicações pós-fixadas, né, a gente vai ver retornos maiores, provavelmente com esse movimento de alta na Selic, né? Então, pode ser que no final do ano esteja, como o Arthur comentou, na casa dos 6% Selic, então é um retorno mais alto. E, eventualmente, o que acontece com as posições pré-fixadas ou indexadas à inflação, né? Quando a gente fala que a curva de juros ela sobe,
né, ela acaba prejudicando esses investimentos pré-fixados ou indexados à inflação, mas não é que quando a taxa Selic sobe, necessariamente esses títulos vão perder ou vão sofrer. Na verdade, quando a curva de juros começa a precificar mais do que já estava precificado antes, né, aí sim você começa a ter uma perda, né? Então, na verdade, só essa variação das expectativas na curva de juros que acaba prejudicando os títulos indexados à inflação ou pré-fixados, né? Uma vez que você já tem uma expectativa de que a curva está inclinada, que já tem uma alta de juros, você tem a expectativa de que esses títulos também vão render mais com o tempo. Perfeito. E, bom, até também pegando o gancho do que o Felipe comentou sobre esse movimento de uma maior inflação no mundo todo, não só aqui no Brasil também, acho que até uma pergunta que acaba sendo um pouco difícil de explicar, porque acho que o rumo para a inflação está menos óbvio do que propriamente o que a gente enxerga para a Selic, né? Até porque uns dizem que a economia desaquecida vai manter a inflação baixa, mas por outro lado a gente vê ali o IPCA mês a mês tendo rentabilidades cada vez maiores, né? Aumentando, na verdade, o IPCA aumentando cada vez mais. E por isso queria entender de vocês o que vocês esperam para a inflação para esse ano. Assim, a gente está vendo a economia por conta da pandemia, né, desse problema sanitário, bastante desorganizada, né? E essa desorganização, ela leva a aumentos de custo, também está levando a mudanças no perfil de consumo das pessoas, né? Por exemplo, ao invés de você viajar, você está ficando em casa, e aí ficando em casa você consome de outra forma, né? Você gasta sua renda, né, de outra forma. Isso está mudando muito o consumo dos diversos setores. Então, tem setores que estão com a demanda muito maior do que eram pré-pandemia, e não existe capacidade produtiva para atender essa demanda, então os preços estão subindo muito, porque o custo está subindo, né, por essa demanda. Já outros setores estão com a demanda reprimida, e o custo muitas vezes também está aumentando, mas não consegue se repassar um aumento de preço, né, por conta da demanda enfraquecida, muitas vezes essa restrição até por decretos de autoridades, né, não permitindo o funcionamento dessas atividades econômicas. Então, tá bastante desorganizado, né? E isso nos faz crer que o viés de inflação é dela continuar elevada provavelmente daqui até o fim do ano, pelo menos, ou até as coisas começarem a se normalizar, né? Eu acho até que a gente podia comentar também outro ponto, que é o seguinte: quando a gente fala de inflação de IPCA, a gente está falando do preço aos consumidores, né? E uma métrica que se usa bastante no mercado, que é a IGPM, que usa inclusive para ajustar aluguel, né? A gente tem acompanhado na mídia que está acima de 30% em 12 meses, né? O IGPM, ele mede principalmente os preços no atacado, ou seja, quando você tem uma desvalorização cambial como a que a gente teve no ano passado, né, e o dólar continua num valor bem alto esse ano, né, isso faz com que o preço de boa parte das matérias-primas de fato se eleve, além de outros efeitos secundários no mercado, né, e isso, se os preços no atacado eles estão mais altos, com o tempo eles vão sendo repassados também para o consumidor, né? Quando a gente só tem um movimento que sobe o dólar, depois ele cai, eventualmente a gente tem uma alta do IGPM, depois a gente tem uma correção, né? O IGPM ele às vezes cai, né? Já o IPCA, que é o preço ao consumidor, ele tende a ser um pouquinho mais consistente porque os preços tendem a variar um pouquinho menos no caso dos preços ao consumidor, né? Então, se a gente tem uma alta do câmbio que ela não é só uma oscilação de curto prazo, né? A gente tem uma mudança de patamar de fato, né? Então isso significa que o IGPM também está mais alto, os preços subiram, no atacado os preços subiram, e isso ao longo do tempo vai sendo repassado para o consumidor, né? Então você vai tendo um repasse desses preços, e isso fazendo com que o próprio IPCA acabe ficando um pouco mais alto com o tempo, né? Então acho que junta com os efeitos que o Arthur colocou também. E, bom, se a gente tem ali uma projeção de Selic para o final de ano a 6%, vocês acreditam que a inflação, o IPCA vai ficar abaixo disso, igual a isso, um pouco acima? Desculpa comprometer, mas só para entender mais ou menos. Vamos ter retorno real positivo esse ano? Vai ser igual 2020, que vai ser um retorno real negativo? Como que vai ser?
O IPCA ele vem rodando desde o final do ano passado, outubro, novembro do ano passado, ele vem rodando aí na faixa dos 0,8% a 0,9% ao mês. Se a gente imaginar que numa bagunça dessa, numa desorganização econômica dessa, a gente não consegue ter nenhuma grande visibilidade dos próximos meses, muito diferente de simplesmente manter os últimos, acredito que o IPCA é acima do que os investidores estão falando. Aí o mercado tem trabalhado ao redor de 5%, né, para o IPCA esse ano, bem acima da meta do Banco Central, que é de 3,75%, né? 5,25 seria o limite superior da meta, e aí é um ponto que começa a incomodar, né, o Banco Central. Os investidores estão esperando aí uma inflação muito, muito próxima desse limite superior, que é o ponto a partir do qual o Banco Central precisaria formalmente justificar para o Conselho Monetário um descumprimento da meta dele, né? Então, um ponto que gera um desconforto adicional. Perfeito, muito bom. Por outro lado, acho que também vale enfatizar que, assim, acho que hoje a expectativa mais difundida no mercado é justamente que provavelmente a Selic ela vai ter que ser elevada até um determinado nível em que fique ligeiramente acima do IPCA, justamente, né? Então, você tem algum tipo de expectativa de retorno real em cima do IPCA, dado todas as questões fiscais, inclusive que a gente nem discutiu aqui ainda, mas que é um assunto que tem permeado todas essas discussões. E até quando a gente vai para o mercado de crédito privado, ainda tem um prêmio de crédito que traz também esse excesso de retorno, se for imaginar, na classe de renda fixa, né? Já entrando, inclusive, sobre o mercado de crédito, ainda há bastante dúvidas de como que vai ser o ano com relação a volume de dívida emitida, prêmios praticados e até qualidade também desses emissores, né? Enfim, estão ainda numa situação de pandemia, né? O que vocês esperam de emissões para esse ano? E até se vocês puderem destacar algum setor que você acha que pode ser mais, que vai emitir mais, enfim. Bom, falando em números, né, agora no primeiro trimestre de 2021, a gente analisou ofertas primárias que somaram um montante de aproximadamente 12 bi. Só a título de comparação, acho que o ano de 2020 é meio que desconsiderável, porque foi o ano do início da pandemia e o mercado vinha de uma ressaca, de uma reprecificação em 2019, né? Então, não vou considerar o ano de 2020, mas o ano de 2019 foi o ano mais forte de emissões primárias. No primeiro trimestre, a gente teve 15 bi e em 18, 12 bi. Então, a gente está ali mais ou menos no mesmo nível de 2018, né? E no ano de 2018, as emissões elas somaram 65 bi. A gente acredita que as ofertas primárias esse ano sejam mais ou menos dessa ordem de grandeza de 65 bi, 60 bi, inferior a 2019, mas já em linha com 2018. Só complementando que esse é um volume de ofertas que nós na Sparta analisamos, que estão sendo oferecidas para a gente, né? E não o número oficial por exemplo, da Ambima ou da CVM ou qualquer outro. Até mesmo porque uma parte das ofertas primárias não chega ao mercado de capitais, né? Ela é encarteirada pelos bancos. A gente meio que filtra essa parcela bancária utilizando na nossa conta aqui tudo que é oferecido para que a gente possa alocar, né? A gente acha que tem tudo para ser um ano bom. O Felipe comentou aí, o primeiro trimestre foi num volume bem interessante. Março, em especial, foi um mês quase recorde de análise. A gente analisou 17 ofertas. É o segundo mês com mais ofertas que a gente já teve na história da Sparta de análise. Então, foi bem aquecido aqui na nossa gestão. Acho que o ponto de destaque de setores... acho que tem a própria estrutura de capital das empresas, né, a manutenção, né, de uma alavancagem financeira, então a rolagem de dívida, a grande maioria, uma coisa de capital de giro, capex de negócios com uma recorrência, né, nesses investimentos e tudo. Acho que um setor que daria para dar destaque é o setor de saneamento. No ano passado
foi finalmente aprovado o novo marco de saneamento e ele gera uma pressão aí, um estímulo por investimentos em saneamento. Investimento em saneamento é simplesmente um investimento com maior payback para a sociedade, né? Como não só financeiro, mas como externalidades para a sociedade, por gerar melhoras de saúde e qualidade de vida, enfim. Então, o ritmo que se espera aí é que se triplique os investimentos desse setor. E a gente tem visto várias companhias de saneamento se organizando e captando recursos no mercado de capitais para fazer frente a esses investimentos. Então, isso seria um destaque. Acho que um outro destaque talvez seja o setor de telecomunicações. Acho que até talvez um pouco estimulado pela pandemia, que as pessoas estão mais em casa, estão utilizando mais internet, e ao contrário do setor de telefonia móvel, o setor de provedores de internet ele é bastante fragmentado, né? A telefonia móvel é bem concentrada, são 3 grandes e poucos regionais, mas a parte de provimento de internet é bem fragmentado, especialmente fibra. É uma tecnologia que vem se firmando cada vez mais aí, acho que até como um suporte para o 5G, que é uma tecnologia que deve começar a ser instalada aí também, os leilões devem acontecer esse ano, provavelmente. Então, acho que seria um setor também que vai buscar recursos aí esse ano no mercado de capitais para investimento, para crescimento. Bom, e os prêmios praticados, vocês divulgaram que essas compras que vocês fizeram em março ainda continua bem atrativo esses prêmios, né? Fizeram ali encarteiraram essas emissões com um spread médio de 2,20%, e o que ainda é bastante atrativo mesmo. E para frente, vocês esperam ainda esse mesmo nível de prêmio? Bom, o prêmio praticado nas ofertas primárias ele é reflexo do apetite dos investidores, né? Enquanto a gente tiver os spreads de crédito da carteira operando mais ou menos nessa faixa de CDI mais 2, CDI mais 2 e baixo para ativos com um pouco menos de qualidade de crédito, CDI mais 1 e entre 1,5 e 2 para os ativos AAA, a gente acredita que as ofertas vão continuar vindo nesse patamar, até porque para o emissor colocar uma nova oferta, ele vai demandar dinheiro do mercado e o mercado vai comprar essas ofertas se ele vier num preço ligeiramente acima ou um pouco ou acima do que os mesmos papéis do emissor operam no mercado secundário. Bom, e a gente está aí num segundo lockdown com números muito ruins, né, para dizer o mínimo. E, bom, mesmo assim, a gente não vê no mercado de crédito empresas perdendo qualidade ou em grandes dificuldades. Bom, pelo menos essas que acessam o mercado de capitais para se financiarem, né, claro. Né? A gente está falando de grandes empresas. Como que vocês explicariam essa relação? A gente pode continuar tranquilo com relação a esse risco de crédito baixo? A gente tinha comentado que no começo da pandemia achava que haveria uma exacerbação, né, da desigualdade social. Eu acho que isso é muito claro para as pessoas físicas, né? Mas que isso aconteceria também para as pessoas jurídicas, né? Então, o que a gente viu acontecer aí ao longo desse agora já um ano aí de pandemia é que as grandes empresas, as mais sólidas, as mais ricas aí, elas continuaram crescendo, elas tomaram o mercado de eventualmente algum concorrente que não teve o mesmo fôlego financeiro, teve que encolher a operação, ou até de alguns pequenos que tiveram que fechar as portas ou tiveram muito mais dificuldades. Então, acho que essa desigualdade ela também aumentou muito entre as empresas, né? Então, a gente enxerga que existe um segmento aí de grandes empresas que é muito sólido, e que nesse mercado acho que o risco de crédito é bastante baixo, né? Acho que de certa forma e assim, também... via de regra, as empresas que acessam o mercado de capitais aqui no Brasil, a maior parte delas são de setores regulados, né? Então são setores que
tem uma correlação menor com os ciclos econômicos. Saneamento, geração e transmissão de energia, distribuição de energia. A gente vê muito pouca empresa do setor de varejo, por exemplo, que é quem mais sofre num cenário como esse cenário atual. E mesmo as empresas que têm concorrência, né? Empresa que tem muita concorrência, a gente procura evitar, né? A gente não gosta muito de fazer alocação em segmentos livres, né? De concorridos, né? Segmentos regulados, a concorrência se dá de outras formas, que nesse tipo de crise, né? Nos ciclos econômicos usuais aí, acabam não sendo prejudicados, na verdade, né? Geralmente são serviços básicos, essenciais. Então, eles continuam mantendo a prestação de serviço, continuam com a demanda, e aí, justamente por ser assim, bem resiliente, faz bastante sentido trabalhar com uma alavancagem financeira maior. Né? E mesmo as empresas as empresas cíclicas que se financiam no mercado de capitais são as maiores empresas, são as líderes, são as que têm mais fôlego financeiro para aguentar esse tipo de desaforo, vamos dizer. A gente costuma dizer que quem absorve essas perdas, né, porque ela vai ter uma perda, ela vai vender menos, ela pode ter um prejuízo ali no trimestre, mas quem absorve essas perdas é o equity, né, é o acionista. Acho que tem um outro ponto também que é importante destacar, que lá no começo da pandemia, né, era uma grande incerteza o que ia acontecer, né, como que o vírus ia se comportar de fato, o que acontecia, o que ia acontecer com as empresas, né, e agora, bem ou mal, a gente já tem um histórico de um ano do que acontece, então a gente, longe de estar numa situação em que melhorou tudo, mas pelo menos, assim, o nível de incerteza que se tinha no começo, né, acho que era muito maior do que hoje, que a gente tem as coisas mais ou menos encaminhadas, ou sabe o que vai ser mais afetado, o que não vai ser tão afetado. Então, acho que dissipou um pouco dessa incerteza, né? Então, isso... hoje virou risco, né? Lá atrás era incerteza, ninguém sabe o que vai acontecer. Agora virou um risco. Se a pandemia ela recrudesce, você tem ali o fechamento de algumas atividades, as empresas, a gente já sabe quais são os setores que sofrem, já dá para traçar cenários, quanto cada um sofre, quem sofre mais, quem sofre menos, quem está trabalhando mais no digital ou não, enfim, já virou um risco, porque já dá para trabalhar com cenários, né? Então, não é mais incerteza. Então, acho que nesse sentido, viram riscos aí que são tranquilamente capturados, né, pelos acionistas, no caso dessas grandes empresas. E o fato é que, vocês até comentaram isso no vídeo, em que em todo esse período que a gente teve de pandemia, a gente não teve nenhum calote, nenhum emissor do mercado, e o que a gente tem para frente agora são esses prêmios bem elevados mesmo para o crédito, então ainda continua bem atrativo mesmo com baixo risco, né? E aí, sobre o mercado secundário, a gente vê que os spreads eles continuam fechando desde abril do ano passado, a gente continua fazendo a mesma pergunta para vocês, mas a questão é até onde que essa correção vai, né? O que é preço justo na visão de vocês para esses ativos? É muito difícil dizer qual é o preço justo, até onde vai o fechamento, né? São muitos fatores envolvidos, e aí acho que o principal deles é o nível da Selic e o apetite de investidor para crédito pós-fixado. A gente acompanha um pool de fundos de investimentos, a gente tem notado uma forte desaceleração nos resgates e agora, nos últimos 2 meses, aí, até uma leve captação líquida positiva, né? A gente trabalha com uma expectativa de que o spread médio da carteira dos nossos fundos fique em torno de 2%. Hoje ele está em 2,40, né? Então a gente ainda teria um fechamento de cerca de 40 bips. Esse é o nosso cenário base, né? Porém, o spread ele pode fechar mais rápido caso haja uma aceleração na entrada de recursos para os fundos de crédito. Lembrando que o fechamento de spread não é algo ruim, né? Porque com o fechamento de spread, os ativos de crédito se valorizam e os investidores ganham mais dinheiro. Exatamente. Vale lembrar aqui que essa estimativa de que pode chegar a um spread de 2, né, que o Felipe comentou, né, se a gente for
pensar no ano passado, né? Então, antes da pandemia, isso daí era CDI mais um, né? Então, acho que tem, assim, mesmo esse 2 ainda é um patamar bastante conservador, né? Tipo, se a gente se a gente começa de fato a ver uma demanda maior nesse mercado de crédito privado, pode ser que de fato feche mais os spreads de crédito, então que assim chegue no E patamar. esse nível de CDI mais 2 ele também é acima da média histórica dos spreads de crédito praticados, né? Então, sim, a gente Esse é está um sendo patamar bem conservador no confortável. nosso cenário base. Isso, bem confortável. Pode ser que vá além disso. Perfeito. E vocês sentiram uma maior movimentação no secundário nesse trimestre? Assim, tem mais players negociando no mercado? Não necessariamente nesse último trimestre, mas a gente notou sim a entrada de novos players, acho que sobretudo no ano passado, quando os spreads estavam ainda mais gordos, né? Acho que principalmente fundos multimercados e fundos high yield, que por ter uma oportunidade muito grande no crédito high grade, eles também alocaram bastante no crédito high grade no secundário, né? E tem um outro fator que a gente está enxergando também, falando de secundário, que ano passado foi um ano muito fraco em termos de ofertas primárias, né? E com isso, a duration da carteira dos fundos, ela diminui e os vencimentos vão chegando. Então, esses vencimentos e amortizações que os fundos vão recebendo de caixa, eles precisam ser alocados, né? Então, isso também gera uma pressão compradora no mercado, que pode fazer com que os spreads de crédito fechem um pouco mais rápido também. Perfeito. Nem precisaria da demanda para esse fechamento acontecer, né? Só o fato de ter entrada de recursos por conta de vencimentos, amortização, ele gera uma pressão compradora. Não precisaria da entrada de novos recursos na classe de ativo, né? O fato de você ter uma entrada de recursos, isso sim pode fazer com que o spread feche mais rápido. Isso, até para dar um exemplo, né, nos últimos 12 meses, né, tirando esses últimos 2 que o Felipe falou que teve já uma leve aplicação, de maneira geral continuou tendo resgate nos fundos e mesmo assim ainda estava tendo fechamento dos spreads de crédito, né? Então mostra que, na verdade, se tem esse efeito do duration que ele é expressivo e tem outros fatores que afetam isso, mas de fato se a gente começa a ter uma maior captação nessa classe de ativo do crédito privado, pode ser que acelere um pouco esse fechamento. Aqui eu acho que também cabe destacar que a gente está bem longe, assim, mas muito longe do cenário que a gente chegou ali no primeiro semestre de 2019, em que estava com excesso de demanda ali pela classe de crédito privado, principalmente naqueles fundos com uma liquidez muito elevada, né, com resgate em 1, 2 dias, aquela coisa meio exagerada até. Então a gente está muito longe desse cenário, então assim, a gente entende que é bem saudável. Ótimo. Bom, e para falar um pouco sobre o resultado dos nossos fundos, eu vou dividir aqui as nossas estratégias em pós-fixadas, que contempla ali o nosso mais conhecido fundo Sparta Top, o Sparta Max, o Sparta Debêntures Incentivadas com RED, a nossa família previdenciária, e os nossos fundos indexados à inflação, que contempla ali o Sparta Top Inflação e o mais recente, o Sparta Debêntures Incentivadas Inflação. E aí, pegando esses nossos fundos pós-fixados, eles apresentaram agora uma rentabilidade em 12 meses excepcional, né? Até comentei no começo aqui do vídeo. E quando a gente olha para frente, a gente continua também com uma perspectiva muito boa de retornos, algo em torno de CDI mais 2,5 a CDI mais 3, a depender do fundo, né? A gente já abordou muito aqui nos vídeos a importância desse tipo de estratégia, principalmente quando a gente está em um ciclo de alta de juros como o que a gente está vivendo agora, né? Até por conta do seu caráter de proteção e os bons retornos que isso também pode trazer com esse movimento. Vocês podem falar um pouquinho dessa perspectiva de rentabilidade desses produtos, desses fundos pós-fixados que nós temos? Essa perspectiva de rentabilidade que você comentou, na verdade, ela é uma combinação de 2 fatores, né? O primeiro é o carrego elevado para patamares históricos, né? Que a gente, lá em 2019, chegou a ter um carrego de CDI mais 0,7
e ainda depois de taxa de administração acabava, não ficava nada quase nada para o investidor, né? Os fundos estavam até fechados para captação. No nosso caso, a gente estava com os fundos fechados por entender que os spreads de crédito não estavam fazendo sentido, né? Hoje a gente já tem um carrego de CDI mais 2,30, 2,40 em alguns casos, 2,60 no caso do Max. Então a gente tem esse carrego e tem também a expectativa de fechamento, que eu comentei ali, que a gente, no nosso cenário base, trabalha com CDI mais 2, então seria um fechamento em torno de 40, 50 bips, e aí multiplicado pela duration do fundo, que é ali perto de 3, daria mais 1,5% de rentabilidade, de ganho de marcação a mercado. Acho que é importante destacar também que a expectativa que se tinha de Selic, né, de CDI, né, era uma, né, e hoje a gente olha para frente e muita gente falava assim, não quero investir num pós-fixado, né, porque afinal a Selic está em 2, tal, né, aquele discurso, aquela fanfarrão de Selic morreu, etc. E, na verdade, hoje a gente já tem uma expectativa bem mais elevada, né? A gente tem aí um processo de normalização da Selic em curso, então isso daí pode refletir numa rentabilidade bem interessante para as carteiras dos investidores. Então, além da gente já ter tido um retorno bastante elevado, né? E a gente, acho que marcou também esses últimos 12 meses, a gente corrigiu, já os fundos já alcançaram de novo a linha d'água, né? Ou seja, o retorno que a gente tinha lá atrás, corrigido pelo CDI, a gente já recuperou tudo isso, né? Então, os fundos já estão num patamar de ganhos acumulados acima do CDI, né? Para qualquer período investido. Então, a gente está num cenário, a gente ainda tem mesmo assim, a gente ainda tem uma perspectiva bem interessante para trás, porque não só a gente recuperou, né, o CDI acumulado de todo esse período, mas ainda a gente está numa situação muito interessante, que a gente está com um spread de crédito elevado, então uma perspectiva futura também bastante atrativa. Acho que um destaque desse mês foi que o Sparta Top, né, que é o nosso carro-chefe aí, ele atingiu essa linha d'água que o Luiz comentou, né, ou seja, todo o drawdown que teve lá em março, abril do ano passado, com o início da pandemia, ele recuperou completamente. Então, hoje a gente pode afirmar que 100% dos investidores do fundo estão ganhando no mínimo CDI, qualquer que seja a data que eles investiram, né? E desse período. E a perspectiva, olhando para frente, ela continua muito atrativa, né? Se você olhar, acho que um outro destaque é que em abril do ano passado, a gente tinha lançado até um comunicado para os investidores de que, com a pandemia, os ativos de crédito ficaram muito baratos e que a gente esperava que nos 12 meses subsequentes teria uma performance da ordem de CDI mais 5, né? Acho que só para passar um feedback, ainda falta alguns dias para completar os 12 meses formalmente, mas a gente já está em CDI mais 6 no Sparta Top, acho que nos outros fundos era muito parecido também. Tá? Então, inclusive, se você fizer a conta do retorno nominal, né? Sparta Top nos últimos 12 meses teve um retorno de acima de 8%, né? Enquanto que o CDI dos últimos 12 meses foi em torno de 2%. Então, isso é aquela falácia de que não vou investir porque a Selic está muito baixa, né? Beleza, você não vai investir no Tesouro Selic, né? Mas se você investiu em fundos de crédito que estavam, de fato, com uma oportunidade bem grande, né? Acho que foi um cenário completamente diferente. Você teve, sei lá, 3 vezes o retorno do... 4 vezes o retorno da Selic nesse período, né? Foi completamente... Muita gente falou assim, não, putz, esse fundo de crédito perdeu dinheiro, então eu vou resgatar, vou voltar a ficar no meu CDBzinho aqui, até porque o banco está pagando mais, está oferecendo 130, 150 do CDI. No fim, o fundo recuperou agora nos últimos 12 meses 400% do CDI, se der conta, aproximadamente. Né? E ainda continua com a perspectiva boa, né? Isso que é o mais legal, que mostra justamente que a gente conseguiu capturar essas oportunidades que surgiram. Então, não só a gente recuperou, como ainda está numa situação bastante favorável, olhando para frente. Então, que ainda tem uma oportunidade. Acho que isso que é a melhor parte.
Bom, perfeito, muito bem. Eu acho que eu até ia completar, mas acho que o Ulisses fez bem ali esse papel. E só para a gente destacar um dos fundos dessas nossas estratégias pós-fixadas, dessa nossa estratégia pós-fixada, queria falar sobre o Sparta Debêntures Incentivadas, e porque ele está com uma rentabilidade muito interessante, né? Fechou esses últimos 12 meses com CDI mais 4 de retorno, algo como 280% do CDI. Como o Ulisses comentou, quem foi por um CDB, então talvez não esteja feliz quando olha esse retorno para trás, podia ter investido no debêntures incentivados e isso isento de R para pessoas físicas, né? Então, queria que vocês comentassem um pouco tanto desse resultado bem forte para o fundo, até porque é uma outra dinâmica, né, as debêntures incentivadas, e a perspectiva para ele também. Bom, vocês já comentaram um pouco da perspectiva, se quiserem falar só sobre um pouco da dinâmica das debêntures incentivadas. No caso do debêntures incentivados, nosso objetivo é capturar o spread de crédito das debêntures incentivadas, né, e swapar os ativos para CDI. Ele tem um ponto que os spreads de crédito dessa classe de ativos, eles têm uma correlação negativa com o nível nominal da taxa das NTNBs, né, e há um ano atrás a gente estava com a taxa das NTNBs perto do low histórico, né? E de lá para cá essas taxas aumentaram. E aí isso ocasionou o fechamento do spread de crédito, né? Que se traduziu numa rentabilidade aí em torno de CDI mais 4 para o debêntures incentivadas. E em relação a perspectivas, na média os spreads de crédito das debêntures incentivadas, elas estão em torno de 150 bips, as que a gente tem no nosso fundo, né? A gente já viu esses spreads serem negativos. Fato é que os spreads hoje eles estão muito mais próximos do high, que a gente já viu, do que do low, né? É uma classe meio difícil de você dizer onde que os spreads de crédito vão estacionar, mas eles estão muito mais próximos do maior spread de crédito que a gente já viu do que do menor, né? Então, acho que tem uma perspectiva bastante boa. Ou seja, tipo, assim, a gente estão voando, né? Tá muito, assim, um baita desempenho nessa classe. Acho que é interessante que, de fato, tem sido meio negligenciada essa classe pelos investidores, né? Então, está com um retorno acumulado bom e isento de imposto de renda. Acho que também é interessante sacar que eles não sofreram tanto assim como os outros fundos não incentivados ali na pandemia, justamente porque já tinha tido uma oscilação antes, né? E acho que o nosso fundo ele começou em meados de 2017, né? Então agora a gente já tem algumas janelas de 12, 24, 36 meses e eu convido todo mundo a avaliar o histórico do fundo para ver que, apesar dele ter algumas oscilações, ele pegou oscilações ali no segundo semestre de 2019, pegou ali na pandemia também, mas foram oscilações que, de certa forma, elas tiveram um pouco descorrelacionadas com os outros fundos, né? Então, assim, olhando a carteira do investidor, faz sentido ter uma parcela nesse tipo de fundo e uma parcela nos fundos como o Sparta Top, né, que são os não incentivados. Então, assim, já existe uma diversificação aí e que o retorno acumulado também tem chamado a atenção, principalmente porque aí vale a mesma coisa que a gente já tinha falado na pergunta anterior, que você já teve uma recuperação bastante interessante, porque capturou essas oportunidades, está com um retorno legal acumulado e tem uma perspectiva boa pela frente, porque é o que o Felipe falou, a gente está mais perto dos spreads mais altos que a gente já teve do que nos mais baixos, né? Então, assim, tem o mesmo tipo de oportunidade que a gente tem nos fundos não incentivados, a gente tem, e às vezes pode ser até um pouco maior dos incentivados, né? Então, acho que acho que vale a pena que o investidor olhe com carinho para esse fundo, principalmente se for pessoa física que se aproveita dessa isenção de imposto de renda. Recentemente, a gente diminuiu a aplicação inicial de todos os nossos fundos e, inclusive, o debêntures incentivadas consegue ser acessado com R$1.000 de aplicação inicial. Bom, indo, então, para os nossos fundos indexados à inflação, acho que a gente pode começar primeiro falando um pouco sobre o resultado do benchmark deles, do IMAB5, né? Então, vocês poderiam falar um pouquinho sobre qual foi a rentabilidade desse indexador no trimestre e quais as expectativas para ele também para 2021? Tá, bom, o benchmark dos fundos indexados à inflação é o IMAB5, né? O IMAB5, só para relembrar, ele é um índice calculado pela Ambima
que ele é a carteira das NTNBs, né, dos títulos públicos, que são o Tesouro IPCA, de até 5 anos de prazo. E eu vou até compartilhar aqui para vocês darem uma olhada, que eu acho que fica mais fácil de fazer a explicação. O retorno do IMAB5 nesse ano, ele foi de... ele está com um retorno acumulado de menos 15 bases, ele está 0,15% andando para trás. Mas é importante de destacar isso, é que a inflação ela foi muito forte nesse período, né? Como a gente já comentou previamente, mas esse retorno da inflação ele foi offsetado por um retorno de marcação ao mercado, que a curva de juros ela subiu, né? Como a gente já comentou aqui também. Então, acho que o gráfico de cima mostra muito bem isso, né? A gente saiu de um yield, né? O yield é o carrego ali dessa carteira do IMAB5, saiu de um yield de 1% no final do ano passado para um yield hoje em torno de 2,40, né? IPCA mais 2,40. Essa abertura de 1,40 fez com que o índice como um todo andasse para trás nesse primeiro trimestre, mesmo com a inflação forte, né? Então, o gráfico de baixo mostra na esquerda o componentes de retorno do IMAB5. Você vê claramente que o IPCA é o grande retorno, mas o MTM, né, essa abertura do yield, fez com que não se convertesse num retorno nominal nesse primeiro momento, né? Já a componente de crédito do Sparta Top Inflação teve um desempenho bem favorável, né? Então você vê que tem um carrego muito positivo, teve um MTM, né? Como o Felipe já comentou, aí a gente já falou, bastante positivo também ao longo desse primeiro trimestre. Obviamente tem os custos, então o retorno total do Top Inflação foi esse retorno de 1,02%, contra o benchmark que foi menos 0,15%, né? Então até visto de uma outra forma, e comparando com o Sparta Top, né? Até para o investidor que às vezes não está tão familiarizado com essa questão do benchmark, né? Como o IMAB5 é um benchmark que oscila, a gente acha interessante de mostrar o gráfico da cota do fundo junto do benchmark. Então a gente tem aqui à esquerda o Sparta Top, comparando com o benchmark dele, que é o Sparta CD, que é o CDI, né? Então, em azul o Sparta Top, em vermelho o CDI. Ao longo desse primeiro trimestre, teve um retorno, um alfa, né? Um retorno de 1,13% acima do CDI. No Sparta Top Inflação, que é o gráfico do meio, na linha verde a gente tem aí o top inflação e a linha vermelha é o benchmark, né? Então você vê que também existe uma forte correlação entre os dois, que justamente a oscilação diária ali das cotas ela é muito próxima e ela é muito decorrente do benchmark, né? Mas a diferença entre os dois foi muito próxima também da diferença do top para o CDI, né? Foi 1,17. Então isso mostra claramente que é uma troca de benchmark. A gente simplesmente trocou CDI por IMAB5, não tem custo, isso não gera nenhum outro tipo de penalidade profunda, é meramente uma troca de benchmark. O gráfico da direita mostra essa diferença, né, dos gráficos conforme ela foi se acumulando ao longo do primeiro trimestre, tanto do top quanto do top inflação em relação ao benchmark. Esse acúmulo de resultado, né, que é o alfa, né, da carteira de crédito, do risco de crédito, ele foi muito próximo o tempo todo. Você pode ver, e o acumulado aí em torno de 1,13 a 1,17, né, para cada um. Isso daí está na margem de erro, essa diferença, né? E acho que é interessante também destacar, né, que justamente por que faz sentido trocar o IMAB, o CDI pelo IMAB5, né? Ao longo do tempo, embora o IMAB5 tenha um pouco mais de volatilidade, ele busca um retorno bem mais expressivo, né? Ele tem entregue um retorno mais expressivo e ao longo do tempo ele tende a ter também um retorno mais expressivo, né? Isso porque, né, no final, o Sparta Top Inflação, no final, ele acaba tendo 3 componentes de retorno, né? Uma delas é a proteção do IPCA, a outra é a parcela pré-fixada dos retornos, né, que é aquilo que
os títulos públicos pagam acima do IPCA, né, dos títulos públicos atrelados à inflação, e o terceiro é justamente a parcela da carteira de crédito. Então, você tem 3 fatores que trazem retorno para o fundo e que são, de certa forma, descorrelacionados. Então, isso, do ponto de vista de investimentos, é assim, massivo. Isso daí é muito interessante, né? E até é interessante comparar o IMAB5, o retorno do IMAB5 com os outros IMABs, né? Tem o IMAB, que é todas as NTNBs, e tem também o IMAB5+, que são todas que são além, com vencimento além de 5 anos, né? E se você comparar, o IMAB5 eu comentei, né? Ele caiu 0,15% esse ano, o IMAB ele está caindo quase 3% nesse ano e o IMAB5+ está caindo quase 5% esse ano, né? Então você vê que são índices que são muito mais voláteis e que não conseguem ter essa característica de captura realmente da inflação e com pouca duration, né? Com pouco risco de abertura da curva de juros, né? Que é o que a abertura da curva de juros ela foi muito forte nesse primeiro trimestre, e mesmo assim o IMAB5 sofreu muito pouco, ele caiu 0,15, isso é quase nada. É meio paradoxal, né? Mas se os títulos de inflação, você tem uma alta de inflação, em vez deles ganharem, na verdade, eles tendem a perder, principalmente quando o prazo deles é longo. Já se a gente tiver um prazo curtinho, como é o caso do IMAB5, então o que acontece? A parte que você perde, ela é mais compensada, não, tem uma compensação bem expressiva pela inflação, pelo IPCA. Então, é por isso que ele é tão estável, tão robusto. Acho que interessante é que, assim como no crédito, né, quando você tem uma abertura de yield, que é aquele gráfico que o Arthur mostrou desde o início do ano, do yield do IMAB5 abrindo, isso gera uma marcação a mercado negativa num primeiro momento, mas que se traduz num carrego maior e numa expectativa de retorno maior também olhando para frente, né? E o spread de crédito é a mesma coisa. Quando o spread abre, você tem uma expectativa de retorno maior olhando para frente. E no caso do IMAB5 a mesma coisa. E até como vocês pontuaram, né? Por ele ter uma duration curta, ele acaba sofrendo esses impactos, seja por inclinação de curva, né? Por esses movimentos de mercado, mas depois ele acaba recuperando muito rápido. Um exemplo disso foi 2020, né? Ele teve ali o drawdown dele de março de 1,8 negativo, mas fechou o ano de 2020 com 8% de rentabilidade, né? Ou seja, conseguiu recuperar muito rápido, entregar um retorno interessante também no final do ano. E acho que também seria interessante compartilhar aqui que se você pega o histórico do IMAB5, é comum encontrar 2 meses no ano negativo, né? Mas o que a gente observa é que são meses negativos que não são muito fortes, né? Algo como 0, alguma coisa negativo, máximo de 1,5 negativo, mais ou menos. Então, que aí, quando a gente soma com a nossa carteira de crédito, a gente consegue também ter mais essa componente de rentabilidade e entregar um excelente retorno real ali no médio prazo para o investidor, né? Acho que esse é um dos objetivos, inclusive, do Sparta Top Inflação, e até voltando naquela nossa primeira discussão sobre o que a gente espera para a inflação para 2021, esse é um produto que pode ser muito interessante para blindar ou propriamente para proteger a carteira dos investidores desse movimento inflacionário, sempre pensando também no médio prazo dos investimentos, pelo menos, né? No final, acho que numa carteira equilibrada, acho que faz sentido ter tanto uma parcela pós-fixada, né, assim, na parcela de crédito, pode ter uma parcela pós-fixada, pode ter uma parcela atrelada ao IMAB5, acho que elas se complementam e dão uma estabilidade, né? No final, o que vai acontecer? Se tiver muita inflação esse ano, a parcela IMAB5 vai bem, mas se tiver muita inflação, pode ser que faça também a Selic subir. Se você tiver um pouco menos de inflação, aí você ganha no componente pré-fixado do IMAB5 e eventualmente vai subir um pouco menos a Selic, né? Então, assim, tudo isso vai se complementando. Então, dado que a gente, olhando para frente, não sabe exatamente o que vai acontecer, a gente tem expectativas, etc., acho que faz sentido a gente se preparar para esses cenários diferentes. Então, por isso que uma carteira equilibrada talvez caiba um pouquinho de cada um deles. É legal que o retorno do IMAB5, ele de certa forma, ele tem uma correlação negativa com o spread de crédito, né? Porque o que faz
a curva de cupom curta abrir. Uma expectativa maior de Selic, que foi um pouco do que a gente viu agora no primeiro trimestre, né? E uma expectativa de um aumento de Selic, ela, em tese, atrai demanda para ativos de crédito pós-fixados, que são os ativos que compõem a carteira do Sparta Top Inflação. Então, assim, apesar de ter tido um retorno negativo no primeiro trimestre do indexador, o fundo teve um retorno positivo pela componente do spread de crédito, e aí justamente por conta de tudo que a gente discutiu aqui hoje, né? Uma expectativa maior de Selic, o fechamento de spread. Então, são ativos com uma correlação negativa entre si. Para formar uma carteira balanceada é algo muito bom, né? É isso aí, acho que essas ponderações, então, até falando um pouco da perspectiva dos nossos produtos, em ter uma parte do que o investidor tem em renda fixa, parte em estratégias pós-fixadas, parte em estratégias indexadas à inflação, ele acaba tendo ali abrangendo bem o que pode acontecer em diferentes cenários e protegendo principalmente essa parcela que é para preservação de patrimônio, que normalmente é destinada à renda fixa mesmo, né? Bom, vocês têm alguma consideração a mais para falar sobre esse trimestre ou qualquer destaque que vocês gostariam de dar para algum produto? Eu tenho. Eu queria falar de 2 produtos, na verdade. Eu queria falar que a gente tem um fundo que é o Sparta Previdência FIFE ED60, que ele é voltado principalmente para fundos de fundos. Ele também está com um desempenho excepcional, como todos os nossos outros fundos. E ele já passou de 50 milhões de PL, então o fundo tem captado, se destacado bastante. Acho que vale a pena para quem está olhando fundos de previdência, é uma boa pedida. E a gente também tem o Sparta ANS, que é um fundo dedicado a operadoras de saúde, né, que também passou de 50 milhões agora esse mês, também está com um retorno excepcional aí nos últimos 12 meses, né, tendo se beneficiado de todos esses pontos que a gente destacou aqui. Então, acho que também, principalmente no universo de operadoras de saúde, que assim, a maior parte dos fundos é assim, bastante fraco na agregação de valores, né? São fundos bem ruins, de maneira geral, né? Então, são fundos que dificilmente você consegue ver um fundo que agrega tanto valor. Acho que o nosso fundo tem se destacado bastante, por isso que tem crescido. Então, acho que vale a pena olhar. Muito bem. Bom, então é isso. Obrigada a todos pelas considerações e até o próximo vídeo. Até mais. Valeu, obrigado. Valeu. Tchau, até mais.